O presidente Lula fez questão de ligar pela manhã cedo, fazer um agradecimento institucional ao presidente da Câmara do momento histórico que a Câmara dos Deputados viveu nessa virada. O presidente Lula fez questão de, inclusive, elogiar o discurso feito pelo presidente Arthur Lira, né, que mostra, eu acho que foi um momento de grandeza da Câmara dos Deputados, que mostra, de um lado, a estratégia correta do governo de respeitar o trabalho que a Câmara dos Deputados já vinha fazendo da discussão da reforma tributária e do apoio que o governo fez na discussão, na negociação dos temas, né, em poder agregar temas que fazem com que o relatório seja um relatório histórico, com a votação muito expressiva. Queremos que conclua a votação agora e que certamente a expectativa nossa, indo para o segundo semestre no Senado Federal, que a gente possa ter a votação o mais rápido possível, com a contribuição também muito efetiva do Senado, né, que tem vários senadores e senadoras que têm muita aproximação para o tema, e tem o tema da federação, dos estados. Então, nós temos tudo para construir um grande avanço tributário no país. Os partidos que estão na esplanada, os partidos que têm ministérios, aumentaram a entrega de votos agora. PSB, União, MDB entregou 85% mais ou menos de adesão na votação de ontem, o que não vinha acontecido até aqui. Qual é a leitura do governo sobre isso? Já é resultado dessa disposição de fazer trocas e ampliar o espaço desses partidos no governo? Não, certamente, eu diria que é uma compreensão da Câmara dos Deputados da importância do tema da reforma tributária. Eu tenho dito desde o começo que aquelas prioridades do governo, 5 prioridades do governo, são temas que inclusive abriam espaços de diálogo com partidos que se declaram de oposição, ou mesmo parlamentares de partidos que já acompanham o governo, que por um ou outro tema, né, possam ter divergência. As 5 prioridades do governo tiveram expressivas votações. Nós aprovamos o marco fiscal com mais de 350 votos, aprovamos a reforma tributária ontem com mais de 380 votos, aprovamos a recriação do Minha Casa Minha Vida, né, com a votação expressiva de mais de 400 votos, mais médicos, com votação consensual, Bolsa Família, que são as prioridades estabelecidas pelo governo. E acho que também é um resultado do esforço, né? O governo vai aprimorando, acolhe as críticas com muita humildade, né? Vai aprimorando a sua relação, vai tendo oportunidade de dialogar melhor com os parlamentares, né? E o que é fundamental é que a gente vai concluindo o semestre, né, com aquilo que eram as prioridades absolutas do governo sendo aprovadas. Hoje nós concentramos a nossa conversa no balanço da votação da reforma tributária, do significado da aprovação da reforma tributária ontem. Primeiro, o significado da expressão democrática, né? A primeira vez que a gente consegue aprovar uma reforma tributária num ambiente democrático, o que mostra que a estratégia do governo de respeitar o trabalho que já vinha sendo feito pelo Congresso Nacional. Se vocês olharem para o relatório que foi aprovado ontem, contempla não só pontos que já estavam sendo debatidos na Câmara, mas também pontos que estavam sendo discutidos no Senado. De certa forma, o relator conseguiu, né, no diálogo com as bancadas, incorporar vários desses pontos. Então, mostra ali, primeiro, um trabalho que já vinha sendo feito pelo Congresso Nacional e que contou, nesse momento, com o apoio do governo federal, sob a liderança do Ministério da Fazenda, no diálogo, na construção, e o apoio de vários atores políticos e econômicos, né? Estados, municípios, setores da economia que vão reduzir os impostos, vai simplificar os impostos, vai poder gerar mais emprego, mais renda no país. Então, é uma votação muito importante, nos concentramos nesse debate e também em dizer ao presidente Lula que, depois de muita negociação ao longo da semana, conduzidas por mim e pela equipe econômica, pelo ministro Fernando Haddad, chegamos num acordo sobre o conteúdo do relatório do CARF, do Programa de Aquisição de Alimentos, já havia sido apresentado na semana passada. Estamos construindo no diálogo com os líderes da Câmara um esforço para que a gente possa votar o marco fiscal hoje, informando aos líderes qual foi o debate no Senado, sobretudo a mudança importante no Senado que não tinha sido debatida ainda na Câmara, né, que foi a mudança em relação à regra do IPCA, que estabelece a projeção de qual que é a lei orçamentária que nós podemos encaminhar já no começo do segundo semestre. Eu tenho dito que, em relação ao marco fiscal, a Câmara já fez um excelente trabalho ao ter aprovado o marco fiscal de forma célere, depois que o governo encaminhou
o projeto de lei complementar, né, significando um passo importante para a recuperação econômica do país. O Senado também fez um excelente trabalho, né, tem mudanças no Senado que tem a ver, na minha opinião, com o tempo, né, cada um fez um excelente trabalho no seu tempo, pôde ouvir informações, a Simone Tebet pôde apresentar a importância de uma regra mais realista em relação ao que é o conteúdo do projeto de lei orçamentário, mas fizemos isso no Senado respeitando o protagonismo do Congresso Nacional na autorização dessa despesa, né? Então, a emenda no Senado garante que você possa encaminhar já no mês de agosto o projeto de lei orçamentário com a estimativa da inflação até o final do ano. Isso pode significar 30, 40 bilhões de reais a mais para estradas, para habitação, para investimentos, saneamento da estrutura do país, ativando a economia, enfrentando gargalos importantes de logística no país. Então, tem um impacto muito importante, de forma mais realista, mas condicionando a execução disso a um projeto de lei, a um PLN no começo do ano pelo Congresso Nacional. Então, aquilo que é o espírito daquilo que foi aprovado na Câmara está complementado naquilo que foi no Senado, mantendo o protagonismo do Congresso Nacional nessa aprovação. Operação recorde de cerca de 5 bilhões em emendas impositivas, né? Por que isso essa semana e se vocês acham que esse recurso também ajudou aí na aprovação? Tem um calendário. Quem quer fazer qualquer tipo de insinuação de relação de liberação de emendas com a votação dos parlamentares está cometendo dois profundos enganos. Primeiro, é desconhecer um calendário que é estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Existe um calendário da LDO, sobretudo em relação às emendas impositivas, são emendas que o governo tem que executar. Esse calendário estabeleceu uma data até o final do mês de abril, para que os parlamentares pudessem fazer remanejamentos, e a partir do começo do mês de maio nós viemos cumprindo este calendário. Esta semana saiu um volume expressivo de recursos que são das chamadas emendas de transferências especiais. O pessoal chama de emenda PIX, porque é um recurso que vai direto para o fundo de participação do município, do fundo de participação estadual. O calendário pré-estabelecido era para o empenho nesta semana. Então, quem faz qualquer tipo de insinuação entre esse calendário de liberação de emendas e alguma votação desconhece, em primeiro lugar, o calendário que é estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias ou por portarias da Secretaria de Orçamento do Governo Federal, da SOF, que estabelece exatamente esse calendário, que é o tempo para o parlamentar poder apresentar o projeto, remanejar uma cidade e o tempo de liberação. E comete, eu diria, um segundo engano, que é rebaixar a importância do tema da reforma tributária. Sabe por que nós tivemos 380 votos? Porque é algo muito importante para o país. Reduzimos impostos para a cesta básica de alimentos, né? Criamos impostos seletivos para proteger o meio ambiente e a saúde, aprovamos ali IPVA para quem é dono de iate, né? De jatinho, ou seja, a reforma tributária unifica impostos, vai reduzir o custo de empresário que quer gerar emprego, de comerciante que quer gerar emprego, das pessoas que querem investir no país. Então, a votação expressiva ela é fruto também da importância do tema da reforma tributária. Então, eu diria que não pode cometer esses dois enganos. Desconhecer qual que é o calendário, seja o calendário estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, está na lei, o próprio Congresso Nacional estabeleceu um certo calendário de liberação das emendas impositivas, ou por portarias desde aí do começo de fevereiro e março da Secretaria de Orçamento. Então, não existe qualquer tipo de relação. É lógico, e eu reconheço que, na medida que o calendário vai sendo cumprido, o calendário está estabelecido nas leis, isso também faz com que os parlamentares, né, possam dar boas notícias nas suas cidades, nas suas regiões, colocar investimentos em saúde, educação, habitação, reforçar a atuação dos municípios, e tudo isso cria um ambiente positivo, né? Cria um ambiente positivo, e na medida que você vai cumprindo o calendário, você vai também criando um ambiente positivo dentro do Congresso Nacional.